O povo disperso sai pregando e em Antioquia começa a se converter muito grego. Antioquia fica bem ao norte, mas já está na Síria, está fora de Israel. Tudo era Império Romano, tudo era Império Romano. Acho que hoje a região onde está Antioquia, hoje é Turquia, mas era a Síria, perdeu um pedacinho ali para a Turquia, mas está lá, Antioquia. Flávio Joséfo, que é um historiador do primeiro século, diz que ela era a terceira maior cidade do Império Romano. Ela era conhecida como Antioquia a Bela, ou a Porta do Oriente, porque para quem vinha de Roma ou da Europa para o Oriente, ela era a Porta do Oriente, assim ela era chamada. Era uma cidade muito importante dentro do Império Romano. Ela tinha esse nome porque Seleuco, um general grego, depois da morte de Alexandre o Grande, 4 generais disputavam a Grécia, porque Alexandre morreu jovem, ninguém sabe do que, com muitas conquistas e sem casar e sem herdeiros. Então, virou aquela briga do pega, estica e puxa, quem fica com o império no fim dividir em 4. Seleuco e Ptolomeu são os mais importantes na história bíblica, porque os Seleucidas ficavam ao norte de Israel e os Ptolomeus vinham da parte do Egito, né? Eram 2 partes do Império Grego que disputavam a Transjordânia, bem aonde ficava Israel. Tinha Rio Jordão, tinha água e era a passagem da rota comercial, né? Mas os Seleucidas é que dominaram essa região. Ele fundou Antioquia uns 500 anos antes de Cristo e colocou o nome do pai dele, Antíoco. A dinastia dos Seleucidas, os imperadores ou chamava Seleuco II, Seleuco III, Seleuco IV, ou Antíoco II, Antíoco III, que era o nome dele e do pai, né? O mais importante para nós foi Antíoco Epifânio, que dominou Jerusalém, roubou tudo que tinha dentro do templo, fez cultos a outros deuses dentro do templo, colocou estátua de Zeus lá dentro, fez sacrifício de porcos dentro do templo, profanou o lugar sagrado. Então aquilo foi terrível, uns 100 e poucos anos antes de Cristo. Quando Lucas fala da iniquidade do iníquo, ou o homem da assolação no lugar santo, acho que é o capítulo 4 ou 5 de Mateus, provavelmente ele está falando de Antíoco Epifânio, que fez essa desolação, essa profanação no templo de Jerusalém. Mas enfim, era uma cidade importantíssima, dentro do cenário histórico. Um monte de grego começa a se converter. E o que os apóstolos fizeram? Manda alguém lá, assim como a gente mandou lá para... A gente tem que saber notícias como foi de Samaria. Temos que saber notícias como perguntamos para Pedro lá na casa do Cornélio. Vai você, Barnabé. Barnabé era um homem cheio do Espírito. Aliás, ele aparece no capítulo 4, lembra? Ele vendeu um campo, depositou aos pés dos apóstolos. Era um homem temente a Deus. Aliás, Barnabé contava com um grande crédito e credibilidade diante dos apóstolos. Quando Saulo se converte, você se lembra disso também, capítulo 9, e ele vai a Jerusalém conversar com Pedro, com os apóstolos, todo mundo com medo de que esse cara mata cristão e agora se converte. Foi o Barnabé que disse: galera, calma, o cara se converteu de verdade mesmo. A credibilidade de Barnabé era muito grande e era um cara de Deus, por isso mandaram Barnabé lá para Antioquia, vai ver o que está acontecendo. Eu acredito que no coração dos apóstolos tinha um grande cuidado de que a gente está aqui para levar a palavra de Deus, Ele nos comissionou, Jesus disse que a gente deveria levar o Evangelho, se bem que eles não estavam levando, por todo o mundo, eles estavam só em Jerusalém. Mas o Evangelho não dependia dos 12 ou dos 11, 12 com Matias, não dependia. O povo sendo perseguido ia caminhando, ia pregando, o Evangelho ia se espalhando. Eu imagino que enviar Paulo ou Pedro e João para Samaria foi um cuidado, enviar agora Barnabé para Antioquia foi um grande cuidado, mas a verdade desse texto aqui, do capítulo 11 de Atos, escrito por Lucas, para explicar para Teófilo essa história, é de que agora você vai começar a perceber que o eixo narrativo de Lucas mudou. Lucas não está mais escrevendo sobre Jerusalém como ele escreveu no início do livro.
O dia do Pentecostes, 3.000 se convertem, mais 5.000 se convertem depois, a igreja cai na graça do povo, e começa uma grande movimentação, o povo se reunindo no pórtico de Salomão, vem perseguição, eles continuam em Jerusalém, os perseguidos saem pregando, Saulo se converte, e agora, a partir do 11, 12, a narrativa de Lucas vai mudando para Antioquia. Aqui começa uma igreja forte entre os gentios. Daqui a pouco, no capítulo 13, nós vamos chegar lá, tem uma igreja formada com líderes, com homens de Deus, tudo grego, tudo gentio, não tem ninguém de Jerusalém, nenhum judeu. E é essa igreja que envia Paulo e Barnabé para fazerem as viagens missionárias pelo mundo romano da época. E aliás, Paulo vai morrer lá em Roma, no coração da capital do império, levando o evangelho, e o centro da expansão desse evangelho não é Jerusalém. Apesar de a gente ainda perceber que no meio dessa narrativa, Pedro, os apóstolos, Tiago, vão aparecer ainda mais um pouco, capítulo 12, um pouco mais à frente, mas todo o eixo da história muda para Antioquia. Antioquia é a mãe da igreja gentílica, ou de herança da religião e da cultura judaica. É a igreja que levou o evangelho, aonde se fixou Paulo e aonde era a sua base de ensino primeiramente. Outra coisa interessante é que eles mandam Barnabé para lá para ver o que está acontecendo, mas agora, o Pedro e o João, que foram nas outras duas, trouxeram o relatório para os apóstolos, dizendo, fiquem tranquilos, todo mundo lá está se convertendo, é de Deus mesmo. O Barnabé não volta não, é que ele não foi para Jerusalém, ele foi para Tarso, buscar o Paulo. Ele que conheceu muito Saulo quando se converteu, conheceu tudo que estava no coração dele. Não dá para eu explicar agora, mas esse momento aqui, a gente já está muitos anos à frente do que aconteceu em Atos capítulo 1, capítulo 2. A igreja aqui está andando. No mínimo 3, no máximo 14 anos já tinham passado, desde que Lucas começa a narrativa do livro de Atos até o capítulo 11. Há uma divergência de datas pela história que Paulo conta aos Gálatas. E a gente lendo lá, fica imaginando as datas aqui. Quando ele diz que 3 anos depois da sua conversão foi encontrar os apóstolos, e 14 anos depois ele voltou. Não sabemos se esse 14 anos depois é essa visita para levar as doações com Barnabé, ou se é uma outra que tem mais à frente, depois da primeira viagem, quando ele e Barnabé vão dar explicações da viagem missionária em Jerusalém. Mas enfim, já tinham passado alguns anos. Barnabé conhecia esse Saulo, um cara que tinha um coração que estava se formando, como que foi o grande apóstolo dos gentios. Um apóstolo que não nasceu com os apóstolos, que não teve a oportunidade de andar com Jesus. Pelo menos esse não foi o caminho de Deus. Mas era um cara grego, ou melhor, judeu, mas de cabeça grega, conhecendo toda a cultura, e que levou o evangelho aos gentios e que explodiu o evangelho até chegar aqui. Depois de Antioquia ser esse ponto de explosão, o evangelho chega em Roma, lá para o ano 400 e tralalá, Constantino se converte e o polo da igreja vai para Roma. Bom ou se mal, se bem ou se não, com erros, caminhos e descaminhos, foi o que aconteceu. Isso aqui é história. Mas Antioquia, nesse momento, se transformou no lugar da onde Deus iniciou um grande movimento, que chegou até a gente. Fiquei pensando essa semana, estudando, lendo comentaristas, para tentar entender isso, e a gente não chega numa conclusão. A gente vai chegar quando estivermos na eternidade e pudermos conversar com eles, mas essa tentativa que a gente tem de falar, manda alguém lá, controla, vê o que está acontecendo, não é bem assim. Os apóstolos não conseguiram fazer isso. O evangelho e o crescimento do evangelho fugiu entre os dedos deles. Eu não estou falando das loucuras e os descaminhos, o evangelho de verdade. A obra do Espírito estava acontecendo e eles não podiam segurar. Era Deus fazendo isso acontecer em Antioquia. Barnabé sacou e chamou Saulo. E ali começou uma grande igreja. Na nossa vida também é assim. Nós ficamos desesperados porque a gente não consegue controlar tudo. Mas a obra do Espírito segue.
E a gente não tem o controle disso, apesar de ter o descanso de que o Senhor é Senhor. E todos nós vamos acertar e vamos errar. Talvez os apóstolos estivessem preocupados com o que ia acontecer, com o Evangelho. Tudo bem, mas Deus está fazendo. É incontrolável. Fiquei pensando essa semana sobre nossos filhos, que a gente educa, ensina e fala, mas a gente diz assim, não posso fazer mais nada. Eles crescem, eles tomam os seus caminhos, eles tomam as suas decisões, e a gente fica desesperado, não adianta. Eles a princípio parecem que são nossos, mas eles são da vida. Dentro deles vai ficar tudo que nós falamos e ensinamos, mas a gente vai ter que crer que é Deus que sopra e as coisas vão acontecer. É interessante como depois de velho, eu ainda me lembro e digo, puxa vida, meu pai falava isso, meu pai falava aquilo. Ele estava certo, ele estava. Pode ser que ele morreu pensando assim, puxa, eu falei tanta coisa, ele nunca aprendeu, por fim morreu. Com certeza meu pai morreu pensando, nossa, cabeça dura, deve ter morrido pensando. Quando eu reencontrar, eu vou falar, pai, não foi bem assim. Quando eu tive meus filhos, eu acreditei em tudo que o Senhor me falou. Se eu lembro bem do meu pai, ele vai falar assim, tá, eu sabia. Estava lembrando também, mostrei para a Blanche essa semana, uma canção que eu gosto muito do rock argentino, tem um compositor chamado Luiz Alberto Spinetta, já é falecido, e ele tem uma canção que fala de pai para filho, cuida bem do seu filho, dá para ele um sol de janeiro, dá para ele o teu ventre branco, dá para ele o melhor do leite do teu corpo, mas todas as folhas são do vento, já que ele as move até na morte. Todas as folhas são do vento. Eu acho linda, poética. Todas las hojas son del viento, já que las mueve hasta en la muerte. Quando ela está no galho, a árvore pensa, é minha. Mas ela balança, não é por sua causa, não. E até quando ela cai, ele continua movendo ela. E eu ouço essa música, obviamente que ele não compôs pensando no Espírito Santo, mas eu penso, porque o vento é o Espírito. Pode fazer isso? É fazer isso com as minhas. Não vou fazer com a dos outros. Dizem que quando você faz uma música, ela não é mais sua, ela é de quem ouve. E quem ouve interpreta do jeito que quiser, né? Então os apóstolos não iam conseguir controlar. Todas as folhas são do vento. E ele vai mover. E ali estava o vento do Espírito soprando em Antioquia. Ficaram um ano ensinando. Aliás, como eu disse, no capítulo 13, a gente vai ver uma igreja formada em Antioquia. Muita coisa boa estava acontecendo ali. E aí aconteceu, diz o texto, que eles foram chamados de cristãos. O termo cristãos, cristianos em grego e latim, não nasceu em Jerusalém, na terra onde Jesus morreu e ressuscitou. Nasceu numa terra gentílica, nasceu no meio da Síria, em Antioquia, fundada por um grego, com o nome em homenagem ao pai dele, que teve um Antíoco que sacrificou porco dentro do templo. É uma loucura. Mas também o evangelho explodiu em Samaria, e foi lá que Jesus disse para uma samaritana, não se preocupe, se você não pode ir para Jerusalém, lá no templo, porque vai chegar a hora que não é nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum, meu Espírito vai estar dentro de todo mundo, e quem adorar em Espírito e em verdade, é ali que eu vou estar. Deus não tem essas regionalidades, nós é que temos essas coisas. Jesus não morreu para fundar o cristianismo, não Zé, claro que não, o cristianismo é coisa nossa. O cristianismo, eu não fui salvo pelo cristianismo. A gente tem igreja, denominação, prédio, contrato, departamentos, líderes, eleição de líder, política interna da religião, faz parte da vida. Jesus não morreu pensando nessas coisas. Ele morreu pensando em novas criaturas para um novo mundo, para um novo reino, ponto. Uma nova humanidade redimida no seu sangue. O resto são as nossas tentativas de organização. Ok, e é muito bom, estou muito feliz de estar aqui nesse domingo de manhã, e é maravilhoso a gente estar aqui com essa ceia.
E eles não foram chamados de cristãos porque eram uma religião, um fenômeno social dentro da sociedade greco-romana. Não. Eles foram chamados de cristãos porque de verdade eles se pareciam no sentimento, na atitude, no pensamento, na palavra, na lógica de vida com o seu Senhor Cristo. É isso que nos torna cristãos. Ele é proveniente de Cristo, ele é nascido em Cristo, ele figura Cristo. Tanto é que diz o texto, que de Jerusalém foram para Antioquia alguns profetas. Bom, não sei exatamente o que Lucas quis dizer com a palavra profetas aqui, porque profeta na cabeça deles, como judeus, era aquela figura do Antigo Testamento, que estão nas Escrituras. E obviamente que a cabeça de Lucas não estava ligada àquilo, porque quando ele diz que havia um cara chamado Ágabo, que estava lá entre eles e era um profeta, pela maneira como Lucas escreve, ele não coloca esse Ágabo no mesmo pé ministerial dos profetas das Escrituras do Antigo Testamento. Ele não diz que ele profetizou que haveria uma fome, ele nem usa o verbo profeteu, que seria o indicado no caso, se fosse para ser um profeta como o do Antigo Testamento. Ele diz que ele deu a entender. Ele deu a entender. Eu acho isso muito, o cuidado de Lucas, do jeito que ele escreve. Ele deu a entender que viria uma fome. Eu acho, na minha cabeça, lendo esse texto e estudando muito, que esse Ágabo era um cara de Deus, temente ao Senhor, orando, chegou e disse: ô Barnabé, Saulo, legal aqui, mas estava orando aqui em Antioquia, orando, olhando a vida, um olho no texto e outro na vida, olhando para as coisas de Deus, pensando, olhando para a situação que a gente está vivendo, perseguição, esse imperador Cláudio, essas coisas, não sei, me veio um sentimento aqui, Paulo, Barnabé, que acho que vem fome por aí, meu. Ele não chegou dizendo: atenção pessoal, eis que assim diz o Senhor. Não, ele não fez isso, ele deu a entender. O que isso tem a ver? É um detalhe tão pequeno na história, tem muito a ver. Muito a ver. A pessoa do seu lado nem te conhece. Não estou dizendo que Deus não possa usar, claro que pode. Mas todo mundo vira e fala um monte de coisa boa e você diz que toma posse e recebe. Aí não acontece, a culpa é de Deus. E vira uma farra de infantilidade. Eu profetizo, irmão, vai dar tudo certo o que você está pensando e planejando no seu coração. E o cara está pensando em ficar com a secretária, a amante e largar a esposa. E ele fala: aleluia, recebo, tomo posse. Isso aqui não é brincadeira não, irmãos. Você pode estragar a vida de uma pessoa. Uma palavra dita como uma palavra de Deus, não tem questionamento nem pergunta, vai e faz que vai dar certo. Eu não brinco com essas coisas. O Ágabo não brincou com essas coisas. Ele deu a entender. Eu não sei porque Lucas usou a palavra profeta para ele, porque na cabeça dele ele tinha o que era um ministério profético, mas o Ágabo falou: eu acho que não vai chover. Mas sabe o que aconteceu com essa palavra do Ágabo? Ninguém fez festa porque teve uma profecia, e realmente teve fome. Ninguém bateu no peito dizendo: está vendo, eu estava certo, eu profetizei, a palavra na minha boca é verdade. O que estava em jogo não era a palavra do Ágabo, e nem tampouco a profecia, nem o fato do dom do Espírito. O mais importante é que a igreja de Antioquia se preparou. Por isso eles eram chamados cristãos. Eles começaram a juntar doações, pensando em levar para a Judéia. Além do eixo mudar para Antioquia, o que a gente vai verificar nos próximos textos, a gente percebe que a igreja de Antioquia começou a se movimentar em favor da igreja de Jerusalém. E levaram donativos para lá. Quem levou foi o próprio Saulo e o Barnabé, que foram até lá para levar. Diz o texto que entregaram aos presbíteros, também não vou entrar nesse termo, não havia termo presbítero na época. Quando Lucas escreveu essa história já haviam presbíteros, mas quando
a igreja estava começando em Atos, acho que essa figura ainda não havia, não temos essa informação precisa de data. Talvez ele tenha usado um termo lá da frente para explicar uma coisa atrás. Mas ele trouxeram para os líderes da igreja, provavelmente aqui também figuravam os próprios apóstolos. Isso aqui é o nosso coração, isso aqui é o nosso amor. Essa igreja de Antioquia anunciava o evangelho e socorria a gente. Isso é muito parecido com Cristo. Ela não tem uma ligação religiosa, não tem um dono, não é um movimento direto de Jerusalém, mas Deus está soprando aqui. Barnabé aferiu isso, trouxe o Saulo que falou isso aqui é de Deus, estão ali ensinando, e Deus está acontecendo. Aliás, é por isso que eu tenho absoluta certeza de que nada do que está acontecendo aqui tem uma gerência completa minha, nada, nem sua, nem de ninguém aqui. A grande tentação é a gente achar que é nós que produzimos alguma coisa, como os apóstolos talvez pensaram que pudessem controlar alguma coisa. Obviamente que eles foram muito usados, não há dúvida disso. Saulo e Barnabé foram muito usados, não há dúvida disso. O Ágabo foi como a igreja foi, não há dúvida disso. Mas as folhas são todas do vento. É Deus que está soprando. Por isso eu nunca posso trazer sobre mim o crédito de ter feito nada. Eu sou um instrumento, como tem um monte de gente instrumento aqui. Eu estou aqui pregando e tem uma dezena de professores cuidando das crianças e gente aqui trabalhando na nossa recepção e gente cantando, que estavam ensaiando já para cantar, gente preparando essa ceia, gente ajudando no estacionamento, pessoas na cantina, na recepção, na livraria. Tem muita gente servindo. E todo mundo tem que ser muito sensível, porque o Espírito vai soprando e a gente tem que entender. Sem um orgulho de achar que eu tenho um novo governo ou um novo comando, mas na liberdade de que a gente só faz aquilo que Deus quer que a gente faça. Cuidado. Cuidado com essa sua tristeza por você não ter o controle das coisas. Não é para ter mesmo. Isso não significa que está tudo perdido. A semana passada uma pessoa me falou, vamos orar por uma pessoa assim, assim, assado. É muito jovem, acho que está perdida. Era uma moça, acho que ela está perdida. E eu falei, talvez não. Talvez ela esteja se achando, não está perdida, está se achando. Ouviu o Evangelho, conheceu ao Senhor, deu uma desderrapada, foi para lá, para cá, bate a cabeça aqui, bate lá. Dali a pouco para e fala, meu pai, o que ele dizia estava certo, só que é um outro pai, estava certo. Às vezes não está se perdendo, está se achando. Tenha calma, tenha paciência. Olhar para a nossa comunidade e falar, tem muita coisa para a gente arrumar ainda. Tem. Mas não é chegar e falar, arruma dessa forma. Não é assim. Deus está soprando, está formando. Deus está cuidando de nós, dos nossos filhos, da nossa comunidade. Nosso papel é termos um coração de servo, estarmos prontos e sensíveis a esse sopro de Deus. Acho que a grande lição da igreja de Antioquia é que ela nasceu sem um projeto humano. Fizemos aqui um projeto de plantação de uma igreja. Onde que a gente vai plantar essa igreja? Lá em Jerusalém. Tem que ser uma cidade boa. Corinto, um centro comercial. Éfeso, vai dar trabalho, tem o templo de Diana, muita concorrência. Vamos colocar em Samaria? Não, aí dá certo, vai ter esse samaritano orgulhoso falando que são melhor que a gente. Vamos colocar em Antioquia? Boa cidade. Eu não gosto muito dos fenícios e dos sírios, vamos colocar em Antioquia. Mas é outro território. Não foi um plano, ninguém planejou. Aliás, se fossem planejar, talvez não escolhessem essa terra. Nem o Saulo para ser o líder. O Barnabé talvez até enviassem, mas o Saulo, o Barnabé, chama outra pessoa, esse cara vai dar problema. Nem sempre as coisas que o Espírito sopra acontecem na lógica que a nossa cabeça quer soprar. Mas isso não significa que Deus não esteja cuidando. Talvez isso aconteça exatamente assim, que é para, como diz na gíria, quebrar as nossas pernas, para a gente aprender que a gente não controla, mas que Deus sabe o que faz. Porque o que os apóstolos não fizeram, de sair pela Judéia, Samaria até os confins da terra, Deus fez.
E esse grande polo do crescimento do Evangelho aconteceu divinamente inspirado por Deus, da maneira mais despretensiosa que se pudesse imaginar, porque o povo que saiu pregando, pregava só para judeus. Por acaso, em Antioquia, deu na veneta de uma meia dúzia falar com um grego, e o que é pior, deu o azar dos gregos começarem a se converter. Para Deus dizer, sou eu. Só quero encerrar dizendo, quantas vezes você deixou de se preocupar com o que está acontecendo e perguntou, antes de se preocupar com o que está acontecendo, procurou perceber se Deus não estava por trás de tudo que você faz. É engraçado quando alguém diz assim, puxa, eu preciso começar a orar pela minha vida que eu estou com um problema. Bom, na verdade você devia estar orando pela sua vida a vida inteira. Ou você acha que só precisa orar agora porque você tem um problema? Espera aí, nós estamos debaixo da bênção de Deus, esse povo que se converteu é tudo gente de Deus, saíram pregando sobre Deus, vai ter problema, vai ter como teve nas cartas de Paulo, ele tem que resolver um monte de problema, mas problema a gente vai ter a vida inteira, irmão. Aqui é tudo ser humano, basta ter dois que já discordam. Aliás, um sozinho eu discordo de mim mesmo.